nós precisamos de alguma coisa. Precisamos das ferramentas. Ferramentas do obreiro e da obreira de Deus. Quais são as ferramentas que extremamente nós precisaríamos, ou melhor, nós precisamos, para poder cumprir a missão mais importante da Igreja de Jesus aqui na Terra, que é ir de pregar? Em primeiro lugar, a cultura e o conhecimento. Bom, quando Jesus começou a discipular os seus discípulos, prepará-los para evangelizar, no início ele disse assim: olha, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque eu vos darei sabedoria, vos darei palavras para falar. Essas palavras foram dirigidas aos discípulos há 2000 anos atrás. Hoje, com a evolução, com 2000 anos, com as coisas que já sucederam, estamos vivendo outro tempo da igreja. Então, hoje, diríamos, quase que impossível você sair para evangelizar sem conhecimento. Mesmo que você não tenha seminário, mas você tem que ter um conhecimento, mesmo que seja médio, mas tem que ter um conhecimento. Quando eu falo cultura, o que inclui? O conhecimento geográfico das coisas, você precisa conhecer. Por exemplo, se eu digo para você, você vai ficar na rua tal, então você precisa saber onde é a rua, entendeu? Você vai no bairro tal, você precisa saber onde é o bairro. Hoje nós vivemos num tempo de que até as crianças, elas conseguem, através da internet, localizar. Hoje nós temos aí os satélites, nós temos o Google na internet, que localiza as ruas. Nós temos o GPS até no pulso do relógio. Olha a pessoa, né? Eu já vi GPS aí em pulso de relógio de pessoas, que a pessoa digita lá o nome da rua e vai falando aonde você tem que ir, você tem que entrar aqui, chegar lá, assim. Quer dizer, hoje nós vivemos. Então você tem que estar envolvido nisso aí, você tem que ter a cultura, você tem que ter o conhecimento, você tem que ler, você tem que estar atualizado no que está acontecendo no mundo, entendeu? Você não pode ser uma pessoa ignorante, um cristão ignorante. No bom sentido, ignorante que eu digo assim, no sentido que você não está inteirado. Por exemplo, mesmo que você não goste de futebol, mas você tem que ter o conhecimento das coisas que estão acontecendo no mundo do futebol. Qual é o momento agora que está acontecendo no mundo do futebol, pessoal? É a Copa do Mundo. Então, você que vai evangelizar, você precisa ter o conhecimento do que está acontecendo. Está entendendo? Porque aquilo ali servirá até para você usar como tema da palestra, da palavra, que você falará com as pessoas que precisam ouvir o amor de Deus. Você quer ver um exemplo? Olha um exemplo. Você sabe que o Brasil ele teve nas mãos a condição de chegar à final dessa Copa de 2014. E teve uma grande decepção aí, né? Uma decepção que até agora os brasileiros não engoliram. E os brasileiros choraram, muitos ficaram tristes, não? Porque ganhar e perder em futebol é coisa comum, mas não daquela maneira como aconteceu com o Brasil, né? Uma seleção de fama mundial, que tem um ícone do futebol no mundo e daquela maneira. Então aí você chega com uma pessoa, por exemplo, você chega falando sobre a alegria transitória e a alegria eterna. Você olha, você diz assim, olha, você está vendo? As pessoas, elas querem ter alegria, elas têm um coração, têm uma alma, elas querem alegria no seu coração. Só que muitas das vezes a base da alegria dessas pessoas está baseada em coisas transitórias. Aí dá o exemplo no futebol, entendeu? Tudo bem, a pessoa pode se alegrar em seu time ganhar, só que a base total não pode ser exclusivamente nisso. O motivo maior na nossa vida tem que ser o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos deu razões maravilhosíssimas para sermos alegres, não por um tempo, não por um ano, não por um momento, não por 2 anos, mas eternamente, porque Ele concede a nós a vida eterna. Por isso você tem que ter a cultura. Outra ferramenta indispensável para o obreiro: postura.
é você ter modos e postura para poder conversar com as pessoas. Você tem que aprender isso, isso é fácil. Hoje, com a acessão da internet, você aprende, entendeu? Você vai evangelizar. Então, você não pode chegar lá todo esmoecado, todo, entendeu? Todo virado, com cabelo igual um ning-pong, com uma roupa toda ruim, com uma roupa toda suja, entendeu? Você tem que ter um porte, você tem que estar de roupa, mesmo que seja uma roupa simples, uma roupa bem passada, um sapato engraxado, entendeu? Nada de exagero, para poder você falar com as pessoas. Você vê que as pessoas, as pessoas das seitas, dos movimentos que fazem aí o proselitismo das suas seitas, você vê como é que elas trabalham. Vamos pegar, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que prega a mentira, que prega a heresia de Charles Taze, mas a maneira deles fazerem o trabalho deles é uma maneira bonita. A gente tem que elogiar. Eu passo aqui na Sabará de domingo de manhã, e eles ficam ali, próximo ao Banco Bradesco, quando passa da Avenida Interlagos para cá, um grupo de testemunha de Jeová fica bem ali, abordando as pessoas. E você olha assim, você vê as mulheres, todas elas bem vestidas, bem apresentadas, os jovens, os senhores que estão ali com aquelas revistas nas mãos, tudo bem vestido. Eles vão abordar as pessoas, mas eles não chegam de qualquer maneira, com a roupa suja, com a calça rasgada, eles chegam todo bem vestido e com postura, né? Postura quer dizer corpo ereto. Está entendendo, pessoal? Corpo ereto. Você tem que ter postura. Isso se aprende na internet, ensina isso aí. Já vi aula de postura, aula de tudo, né? Aula de como sentar na mesa, tem tudo na internet. Você aprende, não precisa você pagar curso para aprender essas coisas. Tem que ter posturas e modos, né? Outra ferramenta indispensável para o obreiro e para a obreira de Deus, a oração. Você tem que falar com Deus o que você está fazendo. A oração, o que é a oração? Qual é a diferença da oração para a reza? A reza é quando você discursa algo que você já está na sua memória. Entendeu? Você faz uma reza, é uma oração já premeditada. Você tem na ponta da língua. Isso é uma reza. Quando eu falo oração, é uma palavras espontâneas do coração que você fala com Deus. Palavras espontâneas. Senhor, eu vou sair agora para evangelizar, para entregar o prospecto, a tua palavra, porque eu tenho prazer de fazer isso. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu tenho prazer de cumprir essa missão. Eu me apresento a vós para eu ser uma obreira, para ser um obreiro, para ir pregar a tua palavra, falar do teu amor, me dirija, unge os meus lábios, coloca o teu anjo diante de mim, você vai falar com Deus isso. E aquelas pessoas a qual você falará, de repente, você precisa pegar o nome dessa pessoa para fazer oração, entendeu, gente? Então a oração é a ferramenta indispensável para aquele que evangeliza. E em quarto lugar, indispensável também a leitura e o estudo da Bíblia. Não é somente você ler, mas também estudar. Mas como que eu vou estudar a Bíblia? Como? Gente, hoje nós temos vários tipos de Bíblias publicadas pelas editoras. Bíblias de várias maneiras. Uma Bíblia que eu recomendaria que vocês tivessem. Eu vou recomendar essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui. Essa Bíblia da editora Ave Maria. Essa Bíblia aqui, olha só, no início dela, eu tenho aqui o índice alfabético dos livros da Bíblia. Índice alfabéticos. Em seguida, você tem aqui o sumário dos livros da Bíblia. O sumário dos livros da Bíblia, entendeu? Tem os livros do Pentateuco. Aqui, ó, o sumário. As grandes datas da Bíblia. Como ler a Bíblia Sagrada. As orientações nessa Bíblia aqui. Que é uma Bíblia, ela não
eu acho que ela não passa de R$ 20, pessoal. E nós tínhamos bastante dessa Bíblia aqui. Mas não sei o preço agora, mas é mais ou menos R$ 20. Deve ser 18, 19, 20. Entendeu? Como ler as citações? Introdução geral. Introdução aos livros do Antigo Testamento. Introdução aos livros do Novo Testamento. Os 5 livros pentateucos de Moisés. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, etc. Gênesis. Os 16 livros históricos. Olha que coisa linda essas divisões. Os 7 livros sapienciais. Aí você vai procurar saber o que é livros sapienciais. O que são os livros históricos da Bíblia? O que é Pentateuco? Aí você vai ter que pegar um dicionário. Você não tem um dicionário em casa? Entra no computador, vai lá, dicionário, entra lá no site e você pergunta lá, coloca a palavra, o que quer dizer Pentateuco. Aí você vai ficar sabendo, você faz anotação, entendeu? Vai embora. Olha aqui, as grandes datas da Bíblia. Olha como é que essa Bíblia é boa. As grandes datas da Bíblia. Então aqui fala como ler a Bíblia Sagrada. Como ler a Bíblia Sagrada. Aí você vai saber aqui como ler a Bíblia. Para ler a Bíblia com todo proveito, o cristão necessita ser esclarecido a respeito de cada um dos 73 livros que a compõem, sob 4 pontos de vista que se completam mutuamente. Entendeu? Aí vai embora, entendeu? Aí vai falando aqui, você vai aprendendo, porque você tem que ler. Gente, não tem como você não ler. Ah, eu vou sair para evangelizar, Deus vai me dar a palavra, Deus vai... Sabe o que diz as Escrituras para nós agora? As palavras que o Senhor falou foi para os discípulos da época dele, que precisava dar uma alavanca na evangelização no início. Mas agora, sabe o que o nosso Senhor diz? Vos enviarei o Espírito Santo, que vos fará lembrar as coisas que eu vos tenho falado. Então, essa palavra é para nós. Jesus estava falando para os discípulos, mas ela alcança-nos neste momento. Então, o que Jesus vai fazer nos lembrar através de seu Espírito? Daquilo que você leu na Escritura. Se você leu só o capítulo 1 de Mateus, então vai lembrar só o capítulo 1 de Mateus. Se você leu as epístolas de Paulo, então vai fazer você lembrar os assuntos contidos nas epístolas de Paulo, e assim sucessivamente. Entendeu? Você tem que ler a Escritura, tem que ler a palavra de Deus, a doutrina da salvação. Você tem que ler sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre os Pentecostes, sobre o início da igreja, o que aconteceu lá na igreja do Coríntios, na igreja de Éfeso, na igreja da Galácia, na igreja dos Colossenses, dos Tessalonicenses, a epístola de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo a Timóteo, etc, etc, etc. Então aqui, logo no início aqui, nesta Bíblia da editora Ave Maria, tem... Por que eu falei Bíblia da editora Ave Maria? Porque uma Bíblia, além dela ser um precinho bom, que todo mundo pode comprar, quem não tem, ela tem essas facilidades. Cada livro da Bíblia dá uma explicação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o livro de Ruth. Tem até um filme aí, né, que foi produzido pela Record sobre Ruth, né? A história de Ruth ocorreu no tempo dos juízes. Não conhecemos o autor dessa encantadora narrativa, e nem a data exata de sua composição, provavelmente posterior ao exílio. Trata-se de uma mulher estrangeira viúva de um judeu, e veio ela fixar-se em Israel para permanecer fiel ao afeto que tinha a sua sogra, Noemi. Aí despousou, depois de ter abraçado a fé israelita, Boaz, que de acordo com a lei mosaica estava obrigado a tomar por mulher. Aí, você não sabia nada sobre o livro de Ruth. Aí você, antes de ler o livro de Ruth, você vem aqui, nesse histórico aqui, você já passa a ter uma ideia do livro de Ruth, do livro de Samuel, entendeu? Do livro de Reis, de Crônicas, de Esté, e assim vai. Você aqui, falando sobre os Macabeus, os 2 livros de Macabeus eram originalmente 2 escritos distintos do outro. Provém-lhes o nome do sobrenome dado a Judas, filho de Matatias, por ocasião da terrível derrota que infligiu aos inimigos. Esse sobrenome tornou-se hereditário em toda a sua vida. O primeiro livro de Macabeus estende-se por um período de 40 anos. Está vendo, pessoal, como é que é interessante?
Aí, antes de você ler o livro da Bíblia, você vem aqui nesse prefácio, aqui nessa introdução, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para você ter uma ideia daquele livro. Por exemplo, o livro de Amós, o livro de Oséias, o livro de Joel. Vamos aqui. Livro de Abdias, do profeta Abdias. Parece que a composição do oráculo desse profeta, em parte desconhecido, deve ser fixada na época do exílio. O oráculo é dirigido contra Edom, que é censurada por alegrar-se com a ruína de Jerusalém. A vingança de Deus vai atingi-la da mesma forma que os outros pagãos. Aí você já vai ler o livro tendo assim uma ideia do que se trata o assunto do livro, entendeu? Então você precisa conhecer as escrituras, entendeu? Ter essas informações para você, quando você for abordado, alguém perguntar, você ter a condição de dar uma resposta. Está entendendo, pessoal? Porque hoje não tem como você evangelizar sem conhecimento. Você tem que ser um leitor da Bíblia e um estudante da palavra de Deus. Eu vou novamente citar as Testemunhas de Jeová, que é uma seita herética que existe aqui no Brasil. A segunda seita, como nós falamos em seitas e heresias, a segunda seita que, aliás, o segundo país no mundo que ocupa o maior número das Testemunhas de Jeová. Por que eles têm bastante êxito na disseminação das heresias de Charles Taze Russell e de Rutherford Ford? Por quê? Porque eles fazem o trabalho de evangelização deles lá organizado. As reuniões que eles fazem, que eles realizam nos salões do reino, são estudos da Escritura, originando-se a prática de Charles Taze Russell. Os ensinos heréticos das Testemunhas de Jeová é baseado nos estudos de Charles Taze Russell, que ele tem um compêndio chamado Estudo nas Escrituras, que não é tanto citado pelas pretensas Testemunhas de Jeová. A base das reuniões deles são estudos de quê? Das Escrituras, pessoal. Eles têm tudo na ponta da língua, entendeu? Quando eles sabem que é uma das coisas que eles executam dentro da seita, a pessoa tem que fazer aquilo ali, que a pessoa já estará praticamente engrenada dentro da seita, é quando a pessoa sai na rua com a sentinela despertai. Você vê muitas pessoas que abandonam as igrejas católicas e evangélicas para seguir os ensinos heréticos das Testemunhas de Jeová. Mas por que isso aí? Porque eles trabalham com uma dinâmica muito forte, usando tudo aquilo que nós estamos falando aqui. A leitura, o estudo, o conhecimento. A cultura, que é uma ferramenta, posturas e modos, né? Eles acreditam em Jeová, eles têm também as orações deles, a fé deles, eles não restam a menor dúvida, e a leitura e o estudo das Escrituras Sagradas. E com isso eles saem e conseguem arregimentar os adeptos. Próxima quarta-feira. Qual é o tipo de mensagem que nós vamos disseminar para as pessoas? Você sabe que hoje nós estamos vivendo num mundo cheio de heresias. Nós terminamos aí a trezena, né, da crucificação do mal, falando sobre as seitas e heresias que existem, as mais famosas que existem no Brasil e do mundo. Estão tudo gravados na internet, no nosso site www.missãoiavé.com.br. Você encontra a lista lá, logo na primeira página do nosso site. Quando você entra no canal Missão Iavé, você vai encontrar a lista onde contém os nomes das seitas que nós dissemos aqui no decorrer da trezena da crucificação do mal, incluindo também Testemunhas de Jeová, Espiritismo, Xexonoye, Igreja Messiânica. Falamos também Adventismo de Ellen White, Xexonoye de Masaharu Taniguchi, né? E Espiritismo de Allan Kardec, LBV de José Paiva Neto, Alcide Zaru. Falamos também da grande seita que dominou o Brasil e o mundo, né? A seita do Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus. É uma seita. O que é seita? Quando nós falamos seita, não estamos ofendendo o movimento religioso A, B e C. Seita é uma fração de religião, tá? Então, a seita é um pedaço de uma religião que se fracionou, entendeu? Quando nós dizemos seita, não no sentido de denegrir,
de condenar, mas seita quer dizer fração de uma religião. Nós falamos também sobre o Templo de Salomão, o que significa esse templo que vai ser inaugurado neste mês de julho de 2014, dia 31, né? A presença da presidenta da República, Dilma Rousseff. O Templo de Salomão. Quem quiser saber sobre o Templo de Salomão, nós falamos aqui. É só você acessar o site ou então a nossa Missão Yahvé no YouTube. Missão Yahvé. Missão Yahvé, você chegando no YouTube, na internet, você vai encontrar lá a lista contendo a listagem das palavras que nós dissemos aqui a respeito das seitas. Então, quem se dispõe, as pessoas que se dispõem aqui na nossa igreja para evangelizar, será importante você rever todas as nossas palavras que dissemos aqui a respeito das seitas. Porque você vai evangelizar e você vai encontrar com as pessoas que fazem parte das seitas. Entendeu? Que fazem parte das seitas. E nós vamos aprender aqui, nesta pastoral, como evangelizar, por exemplo, um espírita. Qual o argumento que você vai usar para falar de Jesus Cristo? Aí você precisa conhecer em que os espíritas creem. Nós vamos relembrar aquilo que falamos aqui sobre as seitas, para poder você argumentar, para você chegar ao denominador comum, que é a pregação forte do Evangelho de Jesus para eles. Porque eles também dizem que tem o Evangelho de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Então como que você vai diferenciar o Evangelho genuíno contido na Escritura Sagrada do que o Allan Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Aí você tem que ter conhecimento, pessoal. Por exemplo, como evangelizar um judeu? O judeu não acredita em Jesus Cristo. E como que você vai chegar para falar sobre Jesus? Se ele não acredita em Jesus, você não vai poder falar em Jesus. Então, como você vai evangelizar o judeu? Nós vamos aprender aqui. Próxima quarta-feira. Qual é o tipo de mensagem que nós vamos transmitir? Qual é a base da mensagem que iremos transmitir para as pessoas lá fora? Na pregação do Evangelho. Lembrando que sexta-feira nós vamos falar sobre a vitória de Israel nas mãos. O Brasil, né? Estava com a taça na mão, né, pessoal? Estava com a taça na mão. Mas aconteceu uma coisa lá que até agora eu quero saber, eu como brasileiro que sou, eu quero saber o que aconteceu. Porque até agora não vi resposta de ninguém, né? Já vi o Felipe Scolari falando, Barreira, né, o assessor do Felipe Scolari, mas ninguém me explicou o que aconteceu com a seleção brasileira. Porque se a seleção perdesse de 3-1, de 2-0, entendeu? Estava no páreo, estava ali, mas de 7. É uma coisa inexplicável, né, pessoal? Um negócio estranho, né? Todo mundo, até quem não entende de futebol, ficou chorando sem saber de que estava chorando. E sexta-feira, que nós estamos falando sobre vitória, estamos comemorando aí 22 anos da nossa igreja, e nós vamos falar da vitória de Israel nas mãos. Como que Israel teve a vitória nas mãos? Próxima sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. E no domingo, a celebração da renovação carismática, onde estamos pedindo o Espírito Santo na nossa vida. Porque o nosso Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Assim seja. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e tenho uma alegria imensa em poder falar com você aqui pelo Missão Yahvé, o nosso site na internet www.missãoyahvé.com.br. Você pode fazer o seu pedido de oração. Nós temos ali na primeira página, page, né? Primeira página, nós temos ali um lugarzinho escrito assim, local da oração. Você escreve seu nome, tá bem? E nós vamos levar o seu nome para um monte, para rezar por você, para pedir a Deus por sua família, em nome de Jesus. Eu quero dar um alô para o pessoal da Zona Sul de São Paulo, aqui da Zona Sul de São Paulo, Parelheiros, pessoal que em São Bernardo, São José, pessoal que em Interlagos, também lá Grajaú,
Pessoal que reside aí em Menininha, Parque Novo Santo Amaro, Jardim Ibirapuera, Parque Santo Antônio, Morumbi, Brooklyn, Campo Belo, vereador Diniz, né? Você é o meu convidado para estar aqui na sexta-feira, principalmente, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, nós estamos falando sobre vitória. Você quer ter vitória de Deus? Então venha aprender com a palavra de Deus como você vencer o inferno, vencer os inimigos, em nome de Jesus, porque nós vamos ministrar a bênção, a palavra da vitória para a sua vida, em nome de Jesus, nosso Senhor. Você pode também ligar para o nosso telefone, 2597-6926, você de qualquer parte do Brasil, prefixo 11, São Paulo, 2597-6926. Telefone da nossa igreja para você marcar a sua consulta. Eu quero dar um alô lá para a dona Laura de Porto Alegre. Já ligou para nós, né? Ela que é da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas ligou para nós aqui. Entendeu? Ligou para nós. Nós fizemos a oração por ela, né? Ela está acompanhando os vídeos da Missão Yahvé pela internet. Obrigado, que Deus abençoe, dona Laura. Continue aí firme na sua igreja, né? E nós estamos rezando para a senhora aqui, para Deus abençoar aí a sua fé, a sua família, aí em Porto Alegre, em nome de Jesus. Você de qualquer parte do Brasil pode entrar em contato conosco. O nosso e-mail é missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.